Bom, nós vamos agora também aos comentários, aquilo que acontece nos bastidores da pecuária, e hoje o tema do Celso Ricardo é exatamente, será que o momento é favorável para investir na pecuária de corte? Essa é uma dúvida que muitos pecuaristas estão tendo e estão refletindo a respeito do momento vivido pelos preços e na pecuária nacional. Bastidores da pecuária com Celso Ricardo. Vamos lá? Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro, aqui quem fala é Celso Ricardo e hoje nós vamos falar sobre um assunto importante e que eu vejo que muitos pecuaristas deixam, de uma certa forma, esse tipo de assunto passar em branco, e seria muito importante nós entendermos e definirmos aquilo que nós esperamos da pecuária de corte dentro da nossa propriedade rural. E a pergunta que eu me faço muitas das vezes é o seguinte: vale a pena investir na pecuária de corte no Brasil? É óbvio que o resultado e a resposta seriam sim. Até porque nós temos um grande volume comercial de carne bovina dentro do nosso país e o mercado internacional, mesmo com o domínio de algumas empresas sobre o mercado de exportação, que é controlado pela ABIEC, mesmo com todo esse monopólio das grandes empresas e da própria ABIEC, o mercado de exportação é um mercado ainda que está em expansão. E no momento que o Brasil tiver uma gestão específica, principalmente sobre o Ministério da Agricultura, que deixe de ser coadjuvante e assuma as rédeas do agronegócio brasileiro, nesse caso da pecuária de corte, eu acho que mais oportunidades vão ter para os frigoríficos, e os frigoríficos, a partir de um maior volume de exportação, vão conseguir pagar melhor a arroba do boi e, mais do que isso, manter uma estabilidade e equilíbrio nesse preço ao longo dos meses e dos anos, trazendo uma certa tranquilidade para o pecuarista que, podendo enxergar números mais concretos ao longo dos meses e dos anos, pode investir melhor dentro da sua propriedade rural. Mas, como eu disse, vale a pena investir? A resposta foi sim, porque tem comercialização. Mas investir em pecuária de corte no Brasil é muito mais do que ter terras, é muito mais do que ter pasto, é muito mais do que ter um grande rebanho bovino. Nós precisamos ter atitude, nós precisamos ter posicionamento, e as nossas operações, elas têm que ser convincentes para que a cada caminhão de boi negociado eu possa ter o resultado e a lucratividade que eu estou esperando a partir do investimento que eu faço dentro da propriedade rural. E quando eu falo nesses assuntos, eu falo em um pecuarista empresário, que ele entenda que ele está trabalhando numa empresa a céu aberto, e para isso ele precisa deixar o amor e muitas das vezes a história familiar dentro da pecuária de corte e buscar a cada investimento a viabilidade econômica, financeira e comercial, para que ele tenha sim resultados positivos e satisfatórios na hora da comercialização, que, como eu disse, garantam todo o investimento que é feito em melhoramento de pasto, melhoramento genético, enfim, em toda a tecnologia implantada dentro da propriedade rural, que busca a cada vez mais melhorar os ganhos de quilo de carne por animal abatido. Lucratividade é o caminho, mas não basta apenas criar boi. Isso é um passo interessante. O pecuarista brasileiro precisa entender, e quando eu digo pecuarista brasileiro é porque, conversando com pecuaristas na Austrália, nos Estados Unidos e até mesmo aqui na América do Sul, no Uruguai e na Argentina, existe um conceito não de criar boi, mas de produzir carne. Esses pecuaristas possuem um entendimento vasto e amplo sobre a cadeia produtiva de carne bovina, sabendo o que eles podem e não podem investir dentro da propriedade rural, tendo uma ideia no preço da arroba do boi que está sendo comercializado. Por isso que eu tenho batido muito na tecla do pecuarista buscar representatividade, para que essa representatividade dentro do cenário nacional possa levar informações para o pecuarista da última etapa do processo, que está relacionado à comercialização da carne bovina. Quando mais informação, mais conhecimento, tendo mais informação, mais conhecimento, melhor e mais pontual serão os investimentos na pecuária de corte, garantindo sim mais lucratividade na hora dos animais serem comercializados com frigorífico. E isso cabe muito bem para a pecuária de leite, para a própria agricultura. E entender o mercado consumidor para investir melhor dentro da propriedade rural. Esse é o caminho, buscar valorização. E independentemente do tamanho, pode ser uma pequena, uma média ou até mesmo uma grande propriedade rural. Eu preciso ter aquele conhecimento que eu não estou tratando mais a minha propriedade apenas como um hobby de final de semana, apenas por status de ser ou não criador de boi. Eu preciso buscar o resultado.
Entender que eu estou numa empresa de céu aberto, investir corretamente e a cada comercialização buscar o time, buscar o número ideal para saber o que podemos avançar e o que não podemos avançar. E aí nós vamos acabar diretamente nos investimentos dentro da propriedade rural: genética, manejo e alimentação. São investimentos altos, mas que garantem uma carcaça de qualidade para os frigoríficos que nós podemos comercializar. Mas investir em genética, manejo e alimentação está sendo satisfatório no preço da arroba que está sendo praticada hoje? Eu acredito que não. Mas mesmo nesse momento atual, animais que oferecem uma carcaça de qualidade, como eu venho dizendo há muito tempo, frigoríficos têm uma alta lucratividade mesmo dentro do mercado interno. Carcaças com qualidade, com bom acabamento de gordura e conformação muscular, garantem rendimentos e cortes especiais para os mercados específicos no Brasil. E mesmo neste momento de queda do preço da arroba do boi, pecuaristas que têm animais de qualidade podem sim pressionar os frigoríficos, porque esses têm margem de lucro para poder pagar mais e até mesmo bonificar animais de acabamento diferenciado. Os frigoríficos são os grandes dominadores e nós precisamos entender isso. Eles estão no meio da cadeia produtiva, conhecem a realidade das duas extremidades. E a partir dessas realidades, eles podem jogar mais ou menos dependendo dos seus interesses, daquilo que convém aos frigoríficos na compra e na venda. Mas isso não é culpa dos frigoríficos. Os frigoríficos entram no mercado e aqueles que se submetem acabam ficando reféns. E aí eu falo do pecuarista brasileiro. O pecuarista não entendeu a sua importância e o seu tamanho dentro da cadeia produtiva da carne bovina no Brasil. E para entender, o pecuarista precisa saber o que está acontecendo em todos os cenários. E é aí que as informações fazem a diferença para um posicionamento diferente do pecuarista dentro da cadeia produtiva. Nós temos a pecuária de corte. O conhecimento prático dentro da propriedade rural o pecuarista tem. Informações para poder conduzir melhor os investimentos e não ter prejuízos com a queda do preço da arroba do boi está faltando. Precisa conhecer a cadeia produtiva como um todo, para saber o que, como, quanto e como investir o seu capital em termos de pecuária de corte. Para que na hora que eu esteja negociando, seja no quilo vivo ou na arroba do boi, todos os valores e os montantes negociados garantam o investimento e a margem de lucro. Não podemos fazer mais negócio nos escuros. E essa realidade é o que a pecuária de corte vem vivendo ao longo dos anos. Negociar no escuro. Sempre à mercê daquilo que os frigoríficos estão determinando e como eles querem que seja. E a pecuária de corte brasileira precisa se posicionar. Precisa buscar o seu espaço, precisa garantir a sua voz e a sua vez para que os investimentos em melhoramento genético que garanta uma carne de qualidade, que garanta cortes especiais, possam cada vez mais estar no mercado, de uma certa forma inibindo a entrada de cortes especiais de outros países, como está acontecendo no Brasil. Nós precisamos saber que esse mercado de cortes especiais já representa mais de 25% do mercado nacional. As casas de carne especializadas estão crescendo, as boutiques de carne, as steakhouses estão crescendo. E muitos desses empresários, desse tipo de negócio, estão me procurando para saber onde buscar a matéria-prima ideal para que o seu negócio, o seu empreendimento tenha uma carne de qualidade. Muitas das vezes dentro do Brasil nós não conseguimos ter uma produção satisfatória para atender continuamente esse tipo de negócio. Por isso que há essa necessidade de buscar cortes especiais fora do Brasil. As steakhouses estão crescendo, os negócios de cortes especiais crescem numa velocidade muito alta. O Brasil tem poder aquisitivo para comprar e comercializar esse tipo de cortes. Como eu disse, a carne e os cortes especiais aqui dentro do Brasil, em determinados momentos e negócios, têm um preço muito maior do que a carne negociada no mercado internacional. Mas nós temos um problema. O Brasil não consegue, vejam bem o que eu digo, o Brasil. Nós temos pontos específicos de genética de qualidade. Mas o Brasil, de uma maneira geral, precisa desenvolver melhor a genética no campo para que nós possamos ter mais animais prontos para o abate e suprir essa necessidade. Muitos me dizem que não vale a pena porque os frigoríficos não pagam. Obviamente, os frigoríficos não reconhecem e não porque o mercado não favorece. É pelo posicionamento que eles têm dentro da cadeia produtiva. E por que não o pecuarista produzir a sua própria carne? Existem inúmeros cenários, inúmeras iniciativas e posicionamentos que a pecuária de corte precisa ter no Brasil para garantir aquilo que eu venho falando há muito tempo.
maior lucratividade e um posicionamento diferenciado dentro da cadeia da carne bovina brasileira, devido à importância que o pecuarista tem. Muito cuidado, pecuarista brasileiro. Precisamos cuidar do mercado que nós estamos atuando e nos posicionar diferente para que haja mais reconhecimento e valorização da carne produzida dentro da propriedade rural. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa. Obrigado, Celso Ricardo, que na próxima semana vai trazer assuntos importantíssimos. Fique atento, mande perguntas para o Celso Ricardo nos bastidores da pecuária. Vai falar sobre a balança nos frigoríficos e, é lógico, a atenção que o produtor deve ter, principalmente nessa relação indústria-pecuarista. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Desejo àqueles que vão comemorar, todos devem comemorar, os antepassados, os dias dos pais, aqueles que já estiveram conosco, que ainda estão. A todos um ótimo domingo. Segunda-feira a gente está de volta com outras informações na primeira edição do Tempo e Dinheiro. Bom final de semana a todos e até lá!